Quem acredita que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis? Fez o impossível na vida de Juca, você pode dar glória a Deus. Fez o impossível derramar a sua vida por cada um de nós. E hoje temos acesso ao trono da graça por intermédio de Jesus. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Adora o Senhor. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o seu querer, o Deus impossível. Quando tudo diz que não. 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 E parece que o mar não vai se abrir. Parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que eu não estou só. Sei que não estou só. Dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha, Senhor, por favor, e cumpra em mim teu querer. Levante sua mão agora. O Deus impossível. Destra me sustenta e me faz. O Deus impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Coloca Mateus 19, 26. É claro isso. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Mateus 19, 26 diz que Jesus, fixando os olhos neles, os discípulos, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode aplaudir o nome do Senhor, o Deus dos impossíveis. Você pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Esse é o versículo da leitura da noite de hoje.
Mateus 19, 26. Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O tema da mensagem de hoje é o que está na tela para vocês, que para Deus não há limites. Hoje nós vamos falar sobre um dos atributos de Deus, que são um dos mais maravilhosos: a onipotência do Senhor. A palavra onipotência não aparece na Bíblia. Assim como onipresença, assim como onisciência, assim como trindade. O tema das mensagens dos PGs dessa semana. Mas não é porque não aparece na Bíblia que esse conceito não é claro, revelado pelo próprio Deus para a sua igreja. Deus é onipotente, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, está em todas as coisas. A Trindade existe, o Pai existe, o Filho existe e o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Como se não bastasse a Bíblia para provar, e ela, Patrick, é suficiente. Eu não preciso de mais nada para acreditar que de fato o nosso Deus existe e é onipotente. Mas em determinada época da humanidade surgiu um filósofo por nome René Descartes. Se escreve Descartes, mas é Descartes. E esse homem, filósofo, provou a existência de Deus através da filosofia. Você já ouviu falar, né? Deus existe, então prove. Aí a gente ouve aquela história, né? Você não sente o vento, você não vê o vento, mas você sente, é que nem Deus. Eu te dou uma prova filosófica da existência de Deus hoje. Deus existe também a partir da perspectiva da filosofia. O que é que Descartes pensou? Ele disse assim: ora, somos seres limitados, sim ou não? Sim ou não, igreja? Imperfeitos, sim ou não? E como é que a gente sabe que existe o senso de perfeição, se somos imperfeitos? Só tem uma explicação. Existe um ser que é perfeito e é ilimitado. Simples. Ora, se eu sou limitado, eu não poderia conceber a ideia de infinitude. Se eu sou finito, eu não poderia conceber essa ideia. Se eu sou limitado, eu não poderia conceber a ideia de ilimitude. Se eu sou imperfeito, eu jamais poderia conceber a ideia de perfeição. Eu só consigo pensar que existe perfeição porque existe um ser que é perfeito, ilimitado e infinito, e o nome dele é o nosso Senhor Jesus. A gente tem a Bíblia e agora a gente tem um filósofo a nosso favor. Então os irmãos, quando estiverem na faculdade, jovens, prove que Deus existe, aí você já não vai contar mais a história do vento. Você vai provar filosoficamente que Deus existe. Se não bastasse a Bíblia e esse filósofo tão inteligente, Deus ainda nos dá inúmeras evidências. Quer uma evidência que Deus existe? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é uma prova de que Deus existe. Quantos concordam? Digam glória a Deus. Você acha mesmo que de bilhões de espermatozoides foi você, por acaso, foi escolhido? Deus te escolheu. Você acha que por acaso todas as coisas se criaram? Como professor de história, eu sempre dizia nas minhas aulas: pode até ter ocorrido um Big Bang, eu até acredito nisso. Mas quem acendeu o pavio foi Deus.
e que criou absolutamente todas as coisas. Sobre esse atributo de Deus, onipotência, eu preciso também dizer que esse atributo é incomunicável. O que isso quer dizer? Somente Deus é todo-poderoso. O diabo não é todo-poderoso. O diabo tem algum poder, mas quem tem todo o poder é Jesus. Nós, ainda piores, não temos poder nenhum. Mas em Deus, o poder dele se aperfeiçoa em nossa limitação e em nossa fraqueza. No Salmo 147, verso de número 5, provando a onipotência de Deus, o salmista diz: nosso Senhor é soberano, e tremendo é o seu poder, infinita é a sua sabedoria. Está falando da onipotência e está falando da onisciência de Deus, sem precisar citar essas duas palavras. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou peçamos, mediante o seu poder que atua em nós. Números 11:23, a palavra do Senhor nos diz que diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço do Senhor? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Ou em outra versão, o Senhor respondeu a Moisés: acaso o poder do Senhor está limitado? Agora você verá se cumprirei ou não a minha palavra. Deus é infinito, transcendente, ilimitado, todo-poderoso, vai muito além da sua criação e não depende da sua criação. O que isso quer dizer? Você, querendo ou não acreditar em Deus, ou você, querendo ou não usufruir das benesses dele ser todo-poderoso, ele continuará sendo Deus todo-poderoso. Você pode querer acreditar. Quantos aqui acreditam? Quantos aqui querem se beneficiar desse atributo de Deus? Ele é todo-poderoso, então ele pode fazer. Nós lemos uma passagem que tem o seguinte contexto: o jovem rico chega diante de Jesus e diz assim: Jesus, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? E aí Jesus replica a ele e diz: você está cumprindo os mandamentos? Sim, Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Eu honro meu pai e minha mãe. Senhor, eu não adultero. Senhor, eu não roubo. Senhor, eu não assassino. Eu cumpro todos os mandamentos. Eu não cobiço. Eu não adoro imagens. Jesus olha para aquele jovem: que bom. Mas está faltando uma coisa. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Aquele jovem que cumpria a lei à risca, ouve aquela palavra dura de Jesus, se entristece, fica bravo, vai embora ressentido, porque ele pensava que Jesus ia dizer: você já está salvo, precisa fazer mais nada, você não já cumpre a lei? Só que as pessoas têm mania de achar que a graça de Jesus é uma habilitação para uma moderação de vida no altar do Senhor. Deixa eu lhe dar
Um exemplo. A lei afirmava o seguinte: não adulterarás. É duro isso, sim ou não? Muito duro. É difícil. Aí Jesus chega, no tempo da graça, o pessoal corrompe a palavra de Jesus e diz: não, na graça tudo eu posso. Aí Jesus diz assim: na graça a coisa funciona da seguinte forma: qualquer um que olhar para sua irmã a desejando, já adulterou. Qual é mais duro? Não adulterar ou só cobiçar e já adulterar? A graça é muito mais dura, meu irmão. Jesus, através do apóstolo Paulo, diz que aquele que não ama o seu irmão é assassino. Que graça leve, né? A graça tem um peso sobre nossas vidas. E somente por essa graça é que a gente pode ser salvo. Aquele jovem vai embora. E os discípulos começam a se questionar: mas Senhor, que palavra dura. Quem pode salvar-se dessa forma? Ele já cumpria tudo. E o Senhor colocou mais uma situação. O problema não estava em vender tudo e dar aos pobres. O problema estava no siga-me. Jesus não queria resolver naquele momento a fome do mundo. Em certa ocasião ele disse: os pobres sempre tereis. E vocês têm que ajudá-los, sim. Mas nem sempre terão a mim. Portanto, qualquer um que quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra é dura. É de dura serviço. E aí Jesus, diante daquela situação dos discípulos, responde o que nós lemos em Mateus 19, 26. Que Jesus olhou nos olhos dos discípulos e disse assim: Isso o que? Salvar-se. É impossível para os seres humanos, mas para Deus nada é impossível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui poderia salvar-se a si mesmo? Vamos, Jesus, levante a mão. Nenhum de nós. Eu reafirmo o que é descrito através da vida dos reformadores: somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo. Nós não temos mérito nenhum. Nenhum de nós poderia se pendurar no madeiro, mas para o Deus das impossibilidades, Ele pôde se pendurar. Nenhum de nós poderia ressuscitar ao terceiro dia, mas o Deus dos impossíveis fez isso por nós. E quando a gente faz aqui na frente, você quer aceitar Jesus, é porque a parte dele impossível já está feita. O que é que custa agora você dar um passo? É possível? Dê o passo. É possível levantar a mão? Levante sua mão. O impossível, Deus já fez sobre a vida da sua igreja. Declare sobre quem está do seu lado: o impossível, que era você ser salvo, Jesus já fez. Quantos aqui creem? Dêem glória a Deus. Eu quero trazer 3 exemplos de momentos em que o atributo da onipotência de Deus foi desafiado. Porque não adianta ser apenas onipotente. Deus mostra que é onipotente. Do capítulo 37
ao capítulo 50 do Gênesis, conta-se a história de José. Um jovem amado por seus pais, Jacó e Raquel, odiado por seus irmãos, exceto Benjamim, com uma túnica diferenciada dos seus irmãos, um jovem sonhador que desperta a inveja dos seus irmãos, que diante daquela inveja tramam colocar o seu irmão mais novo num poço e tramam ainda mais matá-lo. De última hora eles desistem de matá-lo por causa da intervenção de Benjamim. Dizem ao pai dele que ele foi devorado por feras. Aquele jovem é vendido para uma comitiva de egípcios. Aquele jovem sonhador e amado pelos pais é colocado na casa do chefe da guarda de Faraó, Potifar. Vira escravo. Aquele jovem que já era acostumado a ser perseguido pelos irmãos, agora é perseguido pela esposa de Potifar, que arma mais uma cilada. Aquele rapaz era acostumado em cair em ciladas. Ela arma uma situação, e pode ter certeza que naquela época, meus irmãos, a punição deveria ser morte. Hoje, por muito menos, quando acontece uma traição, quantos feminicídios a gente não vê? Imagine naquela época, com o chefe da guarda de Faraó. Mas o chefe sabia da índole de José. Coloca ele na prisão. E na prisão ele continua com um propósito pelo qual Deus o chamou. Continua sonhando e revelando sonhos. Filho querido, entra num buraco, vira escravo, vira um preso. Certo dia, Faraó sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. No outro dia sonha com 7 espigas gordas e 7 espigas rotas. O único que pôde revelar aquele sonho era José. José revela o sonho dizendo que os 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade no Egito, assim como as 7 espigas gordas. E as 7 vacas magras que comem as vacas gordas. E as 7 espigas rotas que comem as espigas fartas. São 7 anos de escassez que viriam. E aí entra o Deus das impossibilidades. Porque não existe buraco que você possa estar. Não existe perseguição que você possa enfrentar. Não existe a escravidão que você possa se meter. Ou não existe prisão onde possam te colocar, que o Deus das impossibilidades não possa te tirar desse lugar. O tema é que para Deus não há limites. Sobre a vida de José havia um buraco. Deus acabou com o buraco. Sobre a vida de José existia uma escravidão. O Deus que não tem limites acabou com a escravidão. Sobre a vida de José havia uma prisão. E o Deus de José acabou com a prisão. José foi colocado no topo da hierarquia egípcia, governador do Egito. Na ausência de Faraó, José comandava. E digo mais, tudo que José tocava prosperava. Eu declaro sobre a tua vida que diante do Deus das impossibilidades, tudo que você tocar vai prosperar.
Sabe onde chegou a onipotência de Deus nessa história? Os egípcios foram abençoados. Aqueles homens se prepararam para a grande seca que aconteceu. E não sofreram danos maiores. Porque o Deus das impossibilidades abençoou a vida de José. E quando Deus das impossibilidades abençoou a vida de um filho seu, as pessoas ao redor também são abençoadas. Você está preparado para ter um trabalho abençoado? Diga amém. Uma faculdade abençoada? Diga amém. Uma família abençoada? Diga amém. Porque você já é abençoado pelo Deus dos impossíveis. Você já parou para pensar que até a mulher de Potifar foi beneficiada? Você já parou para pensar que até os irmãos que tramaram para aquele jovem morrer foram beneficiados porque a seca chegou em Canaã? Jacó com sua esposa e filhos foram para o Egito. E quando chegaram lá, quem governava o Egito? José, servo dos Deus das impossibilidades. Há 400 anos se passaram. E a Bíblia diz que um faraó esqueceu da história de José. Ele não sabia quem era José. E começou a atormentar a vida do povo hebreu, que havia se multiplicado desde a chegada dessa comitiva de Jacó e companhia. E ele temeu que aquele povo de grande número se rebelasse contra o Egito e tomasse as estruturas políticas e religiosas daquela situação. Para diminuir a quantidade de povo e para sufocar qualquer possibilidade de rebelião, ele manda matar todas as crianças de até 2 anos de idade. No meio dessa história, tem um jovem, filho de Joquebede, que é depositado no leito do rio Nilo. E o rio Nilo é um dos rios mais traiçoeiros que existem. Crocodilos, hipopótamos. Você pensa que não, mas é um animal extremamente feroz. Até hoje. É o que a Bíblia chama de Beemute e Leviatã. Leviatã, crocodilo. Beemute, hipopótamo. Aquele jovem é encontrado pela filha de Faraó. É criado no palácio de Faraó como se filho da filha do Faraó fosse. É criado pela família de Faraó como se neto de Faraó fosse. O nome dele, a igreja sabe? O nome dele, a igreja sabe? Moisés. Moisés. Né, pastor? Moshe. Erez Codó. Depois você procura isso no YouTube. Moshe, Erez Codó. A primeira impossibilidade sobre a vida de Moisés, o fio da espada. Mas o Deus dos impossíveis, pastor Lourenço, é o Deus que livra do fio da espada. A segunda impossibilidade, o rio Nilo selvagem. Mas o Deus dos impossíveis é aquele que conduz um pequeno cesto até o lugar onde o propósito vai se cumprir. Moisés cresce por 40 anos, serve e aprende com o faraó. Começa a entender que a sua origem não era naquele lugar. Que ele era hebreu. Mata um dos algozes dos hebreus, foge para o deserto, conhece Jetro. Lá ele encontra a sarça ardente, porque o Deus das impossibilidades fala aos nossos corações de maneira espetacular. Tira a sandália dos seus pés, Moisés. A terra que tu estás é santa. Liberta o meu povo, Moisés. Quem eu vou dizer que me enviou? Só diga o seguinte: o eu sou te enviou.
Eu sou, e isso basta. Eu sou todo-poderoso, e isso basta. Eu sou onipresente, estou na tua vida todos os dias, e isso basta. Eu sou onisciente, sondo e conheço os vossos pensamentos, e isso basta. Moisés se propõe a ser usado pelo Deus das impossibilidades, pelo Deus que não tem limites. 10 pragas são enviadas para o Egito, nenhuma delas é capaz de demover Faraó, de libertar o povo hebreu. A Bíblia diz que o coração de Faraó era endurecido a cada praga. Os piolhos tomavam conta, ele não se movia. As chuvas de pedra aconteciam e ele nada fazia. Deus mostrava a sua onipotência, mas nada daquilo era capaz de fazer o coração de Faraó amolecer. O Nilo vira sangue. As vacas e os gados contraem carrapatos mortais. Rãs e moscas tomam conta do Egito. Até que o Deus das impossibilidades, apontando para Jesus, dê glória a Deus, diz assim: matem um cordeiro, pintem os umbrais das portas. O anjo da morte vai passar essa noite. Mas quem tiver sujo ou melado pelo sangue do cordeiro, não experimentará a morte. Jesus, o seu sangue está sobre nós. Juca, a gente pode até experimentar da primeira morte, mas nós não vamos experimentar da segunda, do espírito e da alma. Quando a gente morrer, nós vamos ver esse mesmo cordeiro, mas agora em forma de leão. Faraó tem seu filho e os primogênitos do Egito ceifados. Finalmente ele liberta o povo hebreu. Mas se você for ler a história, ele não liberta de todo jeito não, ele negocia. Deixem de adorar. Eu já preguei sobre isso, mas esse é tema de outra pregação. Estratégias de Satanás para poder derrotar o povo de Deus. Procure lá no YouTube. Outro dia eu volto a pregar sobre isso. Moisés chega em frente ao Mar Vermelho. Atrás dele tem uma coluna de fogo protegendo o povo de Israel. E atrás da coluna, cavalos e carros fortes de Faraó. Porque Faraó já estava arrependido de sua decisão de libertar o povo do Egito. A impossibilidade do mar. Atrás, a impossibilidade da morte. Êxodo 12. Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Moisés, por que você ainda está duvidando que eu sou todo poderoso? Eu fiz e vou fazer pelo meu povo mais uma vez. Faça a sua parte. Moisés ergue o seu cajado. O Mar Vermelho se abre. Alguns geógrafos afirmam que a região que Moisés e o povo passou a pés enxutos se chama Canal de Suez. E que essa região, dependendo da época do ano e de outros fatores naturais, pode ter entre 10 e 50 quilômetros de distância entre suas margens. E o povo de Israel foi passando, porque o Deus dos impossíveis é capaz de abrir o mar. O Deus dos impossíveis abre o mar da incredulidade. O Deus dos impossíveis abre o mar do pecado. O Deus dos impossíveis abre o mar que distancia o seu povo da glória de Deus.
Pergunte para quem está do seu lado. Existe um mar na sua frente? O Deus onipotente é capaz de abrir o mar. Quantos dão glória a Deus? O Deus dos impossíveis ainda manda um maná todo dia nos céus por mais 40 anos. O Deus dos impossíveis renova a roupa do povo hebreu no meio do deserto. As sandálias não se desgastavam. Ei, irmão, de verdade. Alguém pode dizer assim, é lenda. É a história da carochinha. Isso daí é uma lenda daquele povo. Deixa eu dizer para você, o Deus que nós servimos é real. Moisés não entra na terra prometida. Aquele povo não entra na terra prometida. Porque mesmo vendo o manifestar da onipotência de Deus, muitas vezes a gente quer voltar para o Egito. Muitas vezes a gente quer fazer que nem a mulher que virou tempero. Quem é? A mulher de Ló. Virou tempero, virou sal. Não olhe para trás, não olhe para Sodoma e Gomorra. Olhou para trás, virou tempero. Deus ordena a Moisés, toca na rocha, que vai fluir água. Moisés arretado, invocado, pega o cajado e dá uma porrada na rocha. Isso foi suficiente para Deus dizer, você vai só olhar a terra prometida, entrar não vai mais não, porque eu mandei fazer uma coisa, fez outra. Mas a água ainda assim fluiu. Já pensasse? Na desobediência ainda de Moisés, o povo ainda foi abençoado, meu irmão. Que Deus. Mas não seja desobediente não, viu? Diga para quem está do seu lado assim, não seja desobediente. Amém? Pronto. Para não dar margem a ninguém dizer, eita, Moisés desobedeceu, eu também vou. Faça isso que você vai ver. O bicho pega. 40 anos se passam no deserto. Uma nova geração se levanta sobre os hebreus. E essa é a terceira história. A primeira de José, a segunda de Moisés, a terceira de Josué. Somente 2 daquela geração que saiu do Egito conseguiram entrar na terra prometida. Porém, antes de entrar na terra prometida, aparece a impossibilidade. E o nosso Deus é especialista em superar qualquer limite. Aqueles homens, espiões, olham a terra, dizem a Moisés, quando esse ainda era vivo, olha, a terra é boa. Ela mana leite e mel, é verdade. Tudo que se planta dá. Parecia Pero Vaz de Caminha, quando chega ao Brasil. Tudo que se planta dá. Mas tem um problema. Tem um povo lá que é grande. Tem um povo lá que é numeroso. Tem um povo lá que é forte. E vou dizer mais. A primeira cidade já é impossível de vencer. Jericó. Jericó é a primeira cidade da história da humanidade. Você sabia disso? Quando você vai estudar história, você aprende que os clãs, as famílias começaram a se juntar e formar as primeiras cidades. A primeira cidade da história da humanidade, nessa região da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, é a cidade de Jericó. Uma muralha está na frente deles. Mas no meio deles tinha um por nome Caleb, filho de Jefoné, que disse, se o Senhor disse que a terra vai ser nossa, Ele é o Deus dos impossíveis. Vai acontecer. Vamos, possuamos-la como herança. Deus dá uma estratégia muito louca para Josué. Josué,
passem o Rio Jordão. E quando chegar nas muralhas de Jericó, vocês vão dar algumas voltas ao redor da muralha. Quantas voltas Josué e o povo de Israel deu ao redor da muralha? 13 voltas. Não foi 7 voltas. Deus disse expressamente a eles: uma vez por dia vocês vão dar uma volta. Isso por um período de 6 dias. 6 voltas. No 7º dia, vocês vão dar mais 7 voltas. Totalizando 13 voltas. Então, a partir de hoje, a gente já não fala mais que aquele povo deu 7 voltas ao redor da muralha. Aquele povo deu 13 voltas ao redor da muralha. 7 foi no último dia. Alguns engenheiros vão dizer que quando aquele povo estava dando volta ao redor da muralha, os alicerces das mesmas começaram a ser abaladas. Chega o fatídico momento da 7ª volta, no 7º dia, totalizando 13 voltas. Deus diz a Josué, quando terminar a volta, mandem tocar as trombetas. E diga ao povo para gritar: o Senhor Deus está entregando Jericó a nós. Meu irmão, eu não sei se foram as 13 voltas que deixaram os alicerces da muralha abalados. Eu não sei se foram as ondas sonoras das trombetas que fizeram com que aquelas muralhas caíssem. Eu tampouco posso afirmar que foram as vozes daqueles homens gritando que Deus iria entregar, que aquela muralha veio ao chão. O que eu posso dizer é que o Deus dos impossíveis derruba muralhas. Qual a muralha que te impede de chegar até a promessa de Deus? Diga para quem está do seu lado: qualquer muralha. Essa noite, o nosso Deus é capaz de derrubar. Mas repare, cada um desses usufruiu do benefício da onipotência de Deus, mas eles fizeram as partes deles. José continuou com ousadia a sonhar e a revelar os sonhos. Moisés teve a ousadia de levantar o seu cajado. Josué e Caleb tiveram a ousadia de dizer: a terra é nossa. Você quer viver a onipotência de Deus? Posso ouvir um amém? E a tua parte, você está fazendo? A onipotência dele está liberada sobre nós. Você acha mesmo que Deus mudou, foi? Deixa eu me ajeitar aqui, para não aparecer mais do que deve. A onipotência de Deus me deu 42 pontos na barriga, 70 centímetros de intestino a menos e mais na presença de Deus. A onipotência de Deus está disponível sobre a sua igreja. E Deus continua se mostrando onipotente no decorrer da história, minha irmã. Qual era a limitação sobre a vida de Ana? A esterilidade. Só que o Deus que não tem limites é capaz de tornar estéril a pessoa mais estéril do mundo, de tornar fértil a pessoa mais estéril do mundo. Você pode dizer glória a Deus? Qual era a limitação sobre a vida de Davi? Ele era o menor da casa do seu pai. Só que o Deus que não tem limites não olha como o homem vê. Ele enxerga o coração do homem de uma outra forma e faz do menor dos seus filhos o rei sobre Israel.
limitação de Salomão. Ele não tinha tanta sabedoria, mas o Deus do impossível é capaz de dispensar sabedoria sobre cada um de nós. Toque na sua cabeça aí, meu irmão. Isso não é um ritual não, viu? É só você se abençoando mesmo. Diga assim: sobre a minha vida está o mesmo Deus que abençoou com sabedoria a vida de Salomão. Diga assim: me dê sabedoria, Senhor. Quantos creem? Com Daniel, a limitação era uma cova cheia de leões, minha irmã. Só que com Deus, o leão vira gatinho. Menos o do esporte que subiu para a Série A hoje. Glória a Deus. Olha para isso. Quer pegar, né, pastor? Deixa para lá. O leão vira gatinho com o Senhor. Não tem cova que possa limitar o Deus dos impossíveis. Com Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Ananias e Misael. Os nomes hebreus deles. A impossibilidade era uma fornalha acesa. Acende mais a fornalha porque ainda está fria, pastor Lourenço. Queima mais. Só que aqueles homens da Babilônia não sabiam que com aqueles 3 jovens existia o Deus das impossibilidades. No meio da fornalha, o 4º homem ali estava. Ué, não jogaram 3, não foi? E por que é que eu estou vendo 4? Para a mulher do fluxo de sangue, a impossibilidade era a discriminação. Era uma hemorragia que já jazia 12 anos. Aquela mulher não estava bem. Uma mulher no seu ciclo menstrual normal, uma vez por mês, quando vem a sua regra, muitas vezes fica debilitada. Imagine 12 anos sangrando. Mas para o Deus dos impossíveis, Ele só quer um toque na orla do seu vestido. E um toque na orla do vestido de Jesus. Ele diz: de mim saiu virtude, porque eu senti. Para Lázaro, a impossibilidade eram 4 dias morto. E uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tem essa pregação também no YouTube. Bota isso lá. Carlos Drummond de Andrade. Estou falando sério, é sério. Removam a pedra. Lázaro, sai para fora. Eu já disse aqui, eu não sou doido de questionar a gramática de Jesus. Se ele disser sai para fora, sai para fora. Se ele disser entra para dentro, entra para dentro. E no dia que ele rasgar as nuvens, só para tirar onda, tô brincando, viu, irmão? Ele vai dizer: igreja, sobe para cima. Aí tu, eita Jesus, tá todo errado. Ele desce para baixo. Não ouse questionar a gramática de Jesus. Para os cegos de Jericó, a impossibilidade era a cegueira. Mas mediante a fala deles, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Você tem noção que a primeira coisa que aqueles cegos viram foi Jesus? Isso é muito forte.
vi um jovem pastor cego de nascença, pregando por esses dias. E ele dizendo assim: as pessoas me questionam porque Jesus me fez cego, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Todas as pessoas vão poder chegar nos céus e dizer assim: Jesus, antes de te ver, eu vi Aquiles. Antes de te ver, eu vi Juca. Antes de te ver, eu vi o pastor Leandro. Antes de te ver, eu vi o pastor Cássio. Mas eu, que nasci cego, vou poder dizer: a primeira pessoa que eu vi foi Jesus. Eu nem lembro quem foi a primeira pessoa que eu vi. Talvez o médico. Nem foi minha mãe, sei lá. Mas assim como aquele jovem pastor cego vai ver Jesus, eu e você também vamos ver. Eu estou terminando. A incredulidade da vida de Paulo era o fator limitante sobre a vida dele. Não a incredulidade, mas o fundamentalismo que Paulo carregava. Paulo era um fariseu dos fariseus. Ele tinha fé, ninguém negava isso, mas ele perseguia cristãos. E diante de uma fé distorcida, o nosso Jesus, o Deus que não tem limites, é capaz de dizer assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir de hoje, você é quem vai ser seguido, porque eu vou transformar a sua vida. E o homem que perseguia cristãos, agora passa a ser perseguido por amor a Jesus. Somos imperfeitos, você pode dizer amém? Somos pecadores, você pode dizer amém? Somos limitados, você pode dizer amém? Aquilo ali na porta não é só um jargão. O lugar perfeito para pessoas imperfeitas é a realidade. Somos imperfeitos. Não preciso de DK para me afirmar isso. Mas existia uma impossibilidade que Jesus conseguiu vencer, mostrando que Ele é todo poderoso. Somos imperfeitos, limitados. Jesus olha para cada um de nós e diz assim: o perfeito pelos imperfeitos, o santo pelos doentes, o Deus todo-poderoso pelos meus filhos. Você sabia que o maior dilema da humanidade se chama a morte? Não é uma muralha cair, não é atravessar um mar a pés enxutos, não é se tornar governador do Egito. A maior das impossibilidades se chama morte. Porém, Lucas 1,37, a Bíblia diz assim, Yasmin, Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. A maior das impossibilidades cai por terra em Jesus. Eu termino essa palavra lendo o que o apóstolo Paulo nos deixou, a primeira carta aos Coríntios 15:54. 1 aos Coríntios 15:54. Fica de pé comigo, meu irmão. Perceba a impossibilidade e veja o Deus Todo-Poderoso. Veja, viu? Quando, porém, o que é corruptível, o que é passageiro, o que é efêmero, se revestir de incorruptibilidade do que é todo-poderoso, e o que é mortal, limitado,
se revestir da imortalidade dada pelo Todo-Poderoso, então se cumprirá a palavra que está escrita. Igreja, leia junto comigo. A morte foi tragada pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, impossibilidade, a tua vitória? Onde está, pecado, a tua vitória? Onde está, diabo, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus que o Deus das impossibilidades nos alcançou. Mas graças a Deus que o Todo-Poderoso está sobre nossas vidas. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Preparado para viver os benefícios do Todo-Poderoso? Dê glória a Deus. Agora faça a sua parte como Moisés, faça a sua parte como José, faça a sua parte como Ana, faça a sua parte como a mulher do fluxo de sangue, faça a sua parte removendo a pedra. E o Deus dos impossíveis agirá mais uma vez sobre a sua igreja. Eu declaro sobre a sua vida que toda impossibilidade cai por terra hoje, no nome de Jesus. Você